Vamos fazer a leitura da exposição de hoje, que fica no Evangelho de Marcos, capítulo 3, e dos versículos 7 ao 12. Marcos, capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo 12. Diz assim o texto: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Até aqui, permaneçam com as suas Bíblias abertas. Irmãos, como nós já vimos, muita coisa já aconteceu até aqui. Jesus, nesse momento, ele está no auge da sua popularidade e ele está percorrendo todos os lugares, curando toda sorte de enfermos. Mas ao mesmo tempo que Jesus vai se tornando mais popular, a perseguição também aumenta. Aqui os fariseus não são mais meros espectadores, mas o objetivo deles é matar Jesus, e como nós vimos na exposição passada do Simon, não somente os fariseus, mas agora os herodianos também se juntam a eles. São dois inimigos que se uniram por uma força maior, que é matar Jesus e destruir com todas as implicações que a existência de Jesus provoca. E é a retirada de Jesus desse ambiente de perseguição que dá um teor da exposição de hoje, que eu quero fazer à luz de 3 ênfases. A primeira é uma multidão que não mede esforços para seguir Jesus, aquele que tudo pode. O nosso segundo ponto é Jesus, aquele que se preocupa em ensinar uma multidão. E o nosso terceiro ponto é Jesus, aquele que nunca nos desampara. E, por fim, algumas aplicações de nos mostrando a necessidade de nos voltarmos para Jesus. Vamos começar entendendo pelo versículo 7, que diz assim: Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Nós já vimos no início lá das nossas exposições que Marcos ele começou o capítulo 2 nos mostrando Jesus com problemas com as autoridades, e até aqui as coisas nunca estiveram tão perigosas para Jesus. Há um risco iminente, mas ainda não é o momento de Jesus morrer, e por isso então que Jesus se retira. No momento certo, daí sim não vai haver qualquer resistência por parte de Jesus. Antes, deliberadamente, sem reservas, ele vai marchar até a cruz. Mas aqui ainda não é o momento, então Jesus vai com os discípulos para os lados do mar. E a Bíblia diz: seguia-o da Galileia uma grande multidão. Então, o que a gente tem? Se uma liderança rejeita Jesus, a gente vê que a multidão quer se aproximar de Jesus. São pessoas da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Isso é uma área geográfica muito grande mesmo. São pessoas de diferentes etnias, são povos diferentes, mas todos em busca de uma única pessoa, que é Jesus. Mas por que essa multidão estava atrás de Jesus? É a sequência do versículo. Eles ficaram sabendo quantas coisas Jesus
fazia? E a gente entra no nosso primeiro ponto, que é essa multidão que não mede esforços para seguir Jesus, que é aquele que tudo pode. Mas o que motivou essa multidão a percorrer caminhos tão longos para encontrar Jesus? Spurgeon, ele expõe esse mesmo texto e ele nos diz que foram os ecos das ações de Jesus que atraíram esses pecadores. Irmãos, isso é um fato intergeracional, ou seja, as pessoas vêm porque já ouviram o que Jesus fez e o que Jesus pode fazer. Muitos não só ouviram, mas já presenciaram o que Jesus fez. Essa multidão aqui de Marcos reflete a nossa história. E a nossa história vai refletir a história das próximas gerações. Irmãos, imagina quando aquele leproso que a gente viu lá do capítulo 1, quando ele foi purificado. Imagine a cena, a euforia daquele homem, ele entrando, invadindo a casa dos seus parentes, dos amigos dele, da comunidade em geral. Lembram de mim, olhem para mim, eu fui purificado, podem tocar em mim, não sou mais um leproso, eu encontrei aquele que tem poder para me purificar, para curar toda a sorte de enfermidade, não só o leproso, mas tantos outros testemunhos de pessoas que receberam um milagre e foram testemunhar. É o cego contando que agora enxerga, o paralítico que agora corre e quer testemunhar. Então, a multidão que vai atrás de Jesus é fruto desses testemunhos. É gente que ouviu, é gente que viu as ações de Jesus e agora vão ao encontro de Jesus. Irmãos, quem acompanhou o Salmodiano Segunda viu os testemunhos do irmão Lindinilton. Quantas maravilhas, irmãos, Deus tem feito através da vida daquele homem e na vida dele, e quantos milagres nós também já presenciamos. Irmãos, a nossa oração é que nós sejamos despertados por Deus, não apenas para ouvir esses testemunhos, mas para que nós possamos ser testemunhas de Cristo aqui na terra e que a nossa vida em si seja um testemunho vivo para a glória de Deus. Outro ponto que fez essa multidão seguir Jesus foi a própria necessidade deles. Essas pessoas, quando ouviam os testemunhos, eles começaram a se identificar, porque é um público necessitado. Pessoas que vivem com a ansiedade da cura e agora eles enxergam uma luz no fim do túnel. Eles enxergam uma esperança, que é Jesus. E eles então começam a acreditar que o mesmo Jesus que tem poder para dar vista ao cego, para curar o paralítico, purificar o leproso, fez o surdo ouvir, pode também curá-los. Irmãos, onde há pessoas, há necessidade. Não nos enganemos achando que as pessoas vivem bem por aquilo que elas têm ou que elas aparentam ser. Nós somos todos indivíduos, nós temos comportamentos diferentes, sim, mas fundamentalmente nós somos todos iguais. Não há caminhos que possam ser seguidos, mas há um caminho e Jesus é esse caminho e as pessoas precisam saber disso e nós somos os responsáveis para levar Jesus a elas. E por fim, a multidão sabia que a viagem até Jesus não seria uma viagem perdida. Porque nós nunca damos viagem perdida quando o nosso destino é Jesus. Então, se o ponto anterior é eu vou porque eu preciso, o segundo ponto é eu vou porque tem alguém que pode me curar. E eles viam em Jesus alguém diferente, que faz com que todas as barreiras impostas pelas dificuldades da vida fossem rompidas e elas marchassem em direção daquele que tem o poder de curá-los. E isso, irmãos, é fundamental quando eu sou de fato convencido de quem eu sou, um ser necessitado e que o único que pode suprir, que pode atender essa necessidade é Jesus. E quando eu sou convencido dessa verdade, irmãos, daí não há barreiras que vão nos impedir de eu
ter o encontro com Jesus, porque o mesmo que me convenceu dessas verdades é o mesmo que vai me guiar pelo caminho. Mesmo que esse caminho seja espinhoso. No versículo 9, a gente vai encontrar a força ambivalente dessa multidão. Porque a mesma multidão que ouve Jesus é a mesma multidão que impede de Jesus ensinar, diz assim o texto. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. A pressão que a multidão faz exige que um pequeno barco fique sempre à prontidão para que essa multidão não espremesse Jesus. E esse barco ele vai ter como objetivo ampliar o campo de visão de Jesus. Então, ao mesmo tempo que Jesus se protege da multidão, é onde ele vai conseguir ter esse alcance maior. E para que Jesus quer ter esse campo de visão ampliado? Porque Jesus quer ter um alcance maior? Porque Jesus quer ensinar a multidão. E é o nosso segundo ponto, Jesus é aquele que se preocupa em ensinar uma multidão. Irmãos, uma verdade que precisa ser enraizada em nosso coração é que Jesus ele não quer e não pode ser visto ou recebido somente como alguém que faz milagres, alguém que eu só lembro quando eu preciso, mas antes de tudo como o nosso Salvador. Jesus ele não prova o amor dele por mim por aquilo que ele vai fazer na minha vida, mas antes, como diz Paulo aos Romanos, é por aquilo que ele fez na cruz. Ou seja, com ou sem milagres, com ou sem bênçãos, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Ele deve exercer esse senhorio sobre as nossas vidas, sem nós condicionarmos o que ele vai fazer na minha vida, uma vez que ele já fez o que nós precisávamos, que era nos redimir. E o que Jesus ensinava era o reino de Deus. Era o reino de Deus. Então, nós buscarmos as bênçãos de Deus, é lógico que isso é legítimo. Mas nós, e aqui é uma dificuldade que nós encontramos, onde nós não devemos separar o que hoje muitas pessoas separam, que é a minha vida de oração, a minha vida de devoção, onde eu me tranco no quarto, oro, clamo a Deus, onde eu tenho esse momento, com o momento de labor, o momento onde eu vou pegar minha Bíblia, botar ela debaixo do braço, eu vou ficar no meu quarto, agora eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou ler a Bíblia. Então, nós precisamos ter esse binômio como uma unidade. Nós precisamos nos dedicar à palavra, mas nós também precisamos nos dedicar em oração. Essas duas coisinhas, elas jamais precisam ser desassociadas, mas precisam andar sempre de mãos dadas. Eu preciso orar, eu preciso ter a minha vida de devoção, mas eu preciso ter o meu momento de labor, o meu momento onde eu aprendo da palavra de Deus. E o nosso terceiro ponto é a forma que Jesus trata essa multidão. E aí é o ponto onde nós vamos explorar o Jesus que nunca nos desampara. Diz assim o versículo 10. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Irmãos, se não é a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a benevolência de Deus, o que seria de nós? Irmãos, nós temos uma promessa que ela jamais foi quebrada e nós podemos descansar tranquilamente que essa promessa jamais será quebrada porque o seu autor é Deus. Diz: o que vem a mim jamais lançarei fora. Irmãos, Jesus nos chama: vinde a mim quem? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, nós não podemos perder tempo. Jesus nos chama
Jesus na eternidade vive independente de mim, mas eu só estarei com ele na eternidade se aqui eu for dependente dele. Se aqui ele for o meu Senhor. Ele não nos deixa desamparados e ele não deixou essa multidão desamparada. Vamos reler o versículo que diz assim: pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. A multidão foi e Jesus atendeu. Os enfermos foram curados, os cativos foram libertos, as necessidades foram atendidas. O texto aqui fala de uma expectativa que sim, ela é correspondida, e foi para isso que as pessoas foram mesmo, mas que quando isso acontece, surpresa, ele de fato é quem eu ouvi. Quantos testemunhos, meus irmãos, multiplicados que agora a gente tem, e cada um desses muitos que outrora eram necessitados, agora são mais testemunhas de Jesus, e isso vem se multiplicando a cada dia, e nós somos resultado dessas testemunhas que foram multiplicadas, e agora o nosso papel é trazer mais testemunhas para Jesus e que elas possam trazer outras testemunhas e tudo isso até a vinda de Jesus. Somos embaixadores do seu reino aqui na terra e que possamos fazer isso com excelência, meus irmãos. E por fim, a gente tem os versículos 11 e 12 que diz assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Até esse ponto da narrativa, além de Deus Pai, os demônios são o único grupo a confessar a filiação divina de Jesus. Tiago diz que até os demônios creem e tremem, mas Jesus repreende os demônios, ainda não é o momento da identidade messiânica ser revelada. E eu quero terminar essa breve e simples exposição com algumas aplicações. A primeira é que as ações de Jesus, elas ainda continuam a ecoar e a atrair multidões. E que nós, como embaixadores de Cristo, precisamos fazer com que esses ecos alcancem as pessoas e que o Espírito Santo esteja presente para convencê-las de que todos nós somos pecadores, mas que Cristo deu a sua vida para perdão dos nossos pecados. E que essas pessoas possam se juntar a nós e juntos aprendermos mais do reino de Deus, que nós sejamos fiéis a Deus, que tenhamos uma vida de oração e aprendizado da sua palavra. E ir até Jesus jamais será uma viagem perdida, nós podemos descansar nessa viagem, embora o trajeto tenha as suas intempéries, nós temos a promessa de que será uma viagem que o fim será seguro, ele não nos desampara e nós devemos nos voltar para Jesus, porque ele é o nosso Salvador, ele nos amou primeiro e o seu amor para comigo me constrange e me encoraja a ir até ele. Por fim, e o que jamais deve ser esquecido, mas sim aquecido no nosso coração, é que o banquete da salvação já está preparado para nos receber. O Espírito Santo nos chama, o Espírito Santo nos convence, e que o nosso coração possa ser convencido dessas verdades e que tudo seja para a graça e a glória de Deus. Que Deus abençoe todo mundo e eu quero fazer uma oração e passar de volta para o Simon. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, nós te agradecemos por mais esse devocional, mesmo que de forma simples, mas que o teu nome, Senhor, seja glorificado na nossa vida. Que as tuas verdades, Pai, possam habitar em cada coração e que nós possamos ser templos, Pai, do teu Espírito. Que o teu nome possa ser glorificado em cada ação, em nossos pensamentos. Que o Senhor possa, Senhor, fazer morada em nossa vida. Que o teu nome de fato seja glorificado, que o teu nome de fato, Senhor, seja engrandecido. Faz de nós, Pai, testemunhas vivas para o teu reino. Que não viva mais nós, mas que o Senhor possa viver e que em tudo, Senhor, nós possamos te engrandecer.
te louvar e te glorificar. Muito obrigado, Senhor, porque as coisas poderiam ser mais difíceis, mas o Senhor nos garantiu um final seguro, mesmo que o caminho possa ser espinhoso, mesmo que no caminho, Senhor, algumas intempéries da vida possam nos deixar triste e nos desanimar, mas que o Teu Espírito Santo possa ali, Senhor, nos convencer a caminharmos mais um pouquinho. E que logo, Senhor, tudo isso vai acabar e um céu nos espera, o banquete já está preparado. Em tudo, Senhor, nós te engrandecemos, em tudo nós te louvamos, em tudo nós te glorificamos. Tu és o Deus da nossa vida, tu és o Senhor da nossa vida. Amém, Senhor. Amém.